que eu vou substituir o microfone enquanto eles resolvem, sabe? Alô, alô. Pronto, agora... Bom, agora nós vamos começar mesmo. Bom, boa tarde a todos. Agradeço primeiramente a presença, não só a presença física de todos aqui, mas também a presença no Facebook, que eu quero lembrar que essa mesa, como todos os outros eventos que vêm acontecendo aqui, está sendo transmitido pelo Facebook do AN. Então, a assistência está sendo bastante significativa, então também quero agradecer as pessoas que vêm acompanhando pelo Facebook do AN. Hoje nós vamos começar uma mesa que se chama Brasiliana Fotográfica, e é um projeto que foi iniciado pela Biblioteca Nacional e pelo Instituto Moreira Salles, instituições que estão aqui representadas, um espaço para dar visibilidade, fomentar o debate, a reflexão sobre os acervos fotográficos, né, esse gênero documental, abordando não só como fonte primária, mas também como um patrimônio digital a ser preservado. O Arquivo Nacional está se integrando a esse projeto, já está com imagens na Brasiliana, na plataforma, o Arquivo Nacional não só tem a honra de participar desse projeto, como também é natural a sua presença na medida em que é uma instituição que tem significativos acervos originais de documentos fotográficos, né? E esse acervo do Arquivo Nacional em si também pode ser visto nas exposições, nos sites, nos livros, que acredito que muitos de vocês já devam conhecer. E o importante nessa mesa é a gente poder discutir a Brasiliana, que representa não só uma plataforma de difusão do acervo das instituições que estão aqui representadas e de várias outras que vêm se agregando a esse projeto, como também, que eu acho que isso é bastante interessante, como um canal de interlocução entre esses acervos fotográficos de grande valia, de grande significado. Para essa mesa, que terá a participação, né, de 4 pessoas, de 4 palestrantes, que terão mais ou menos de 15 a 20 minutos para suas apresentações, para depois a gente poder abrir para debate. E para essa mesa estão convidados a professora Ângela Bittencourt, da Biblioteca Nacional, que é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Unirio, especialista em indexação da informação pela Universidade de Santa Úrsula e mestre em Ciência da Informação pelo IBICT. É membro do Comitê Permanente do IFLA, Seção de Bibliotecas Nacionais, e membro do Conselho Consultivo da Biblioteca Digital Mundial. E coordena a Biblioteca Nacional Digital desde a criação em 2006. Um outro convidado para a mesa é Sérgio Burghi, do Instituto Moreira Salles, coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles, que abriga importantes coleções fotográficas do século XIX e XX, mestre em Belas Artes com especialização em museologia pela Escola de Artes Fotográficas e Ciências no Instituto de Tecnologia de Rochester, em Nova York, e apresentou tese sobre conservação fotográfica, obtendo simultaneamente grau associado em ciência fotográfica. Foi presidente da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores da Abracó e dirigiu o Centro de Conservação Fotográfica da Funarte. É membro do Grupo de Conservação Fotográfica do ICOM e, como especialista, ministra oficinas e faz várias curadorias. Entre as últimas são as exposições Rio Primeiras Poses, que foi exibida em 2015, Otis Tupakoff, Beleza e Inquietude, em 2016, e Marcel Gauthiereau, Brasil, Tradição e Invenção, em 2017. Compõem também a mesa 2 colegas do Arquivo Nacional, Cláudia Heinemann, doutora em História Social pela UFRJ e curadora e pesquisadora em diversas exposições. Entre as publicações voltadas para a difusão de acervos iconográficos, é autora, junto com uma outra colega que está aqui presente, a Maria do Carmo Rainho, em Retratos Modernos, Marcas do Progresso, e coautora do projeto do site Exposições Virtuais,
e com a Maria do Carmo e o Jurandir Malerba, organizou o livro Festas Chilenas. Desde 2015 é coordenadora da linha de pesquisa Patrimônio Visual, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Imagem e Memória do Neir do Leer da USP. E, por último, mas não menos importante, é claro, Maria do Carmo Rainho, colega também daqui do Arquivo Nacional, doutora em História pela UF, mestre em História Social e Cultura pela PUC-Rio, pesquisadora da Coordenação de Pesquisa e Difusão do Acervo, desde 2016, atua também no Museu Histórico Nacional, em projetos de difusão das coleções de indumentária. Seus temas de pesquisa são cultura visual, história da fotografia, fotojornalismo, história e teoria da moda e da indumentária. É autora, entre outros livros, Moda e Revolução nos anos de 1960 e A Cidade e a Moda, Novas Pretensões, Novas Distinções, Rio de Janeiro, século XIX. Feitas essas apresentações, nós poderíamos começar a mesa propriamente dita, e nós, então, vamos começar por Ângela Bittencourt, que vai apresentar a Brasiliana Fotográfica e os desafios da integração. Por favor. Boa tarde a todos. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, que muito honra a Biblioteca Nacional. Eu vim, na verdade, aqui representando o Joaquim Marçal, que, como o Sérgio Burg, ele é um dos curadores da Brasiliana Fotográfica. Bem, eu vou fazer uma abordagem da Brasiliana Fotográfica enfocando a parte técnica, a parte do tratamento da informação, que, na verdade, é a parte que cabe ao Vinícius Martins e a mim, né, como coordenadora da Biblioteca Nacional Digital, dentro desse grande projeto que é o portal da Brasiliana Fotográfica. Né? A Brasiliana Fotográfica, ela, na verdade, é um grande portal. É um portal colaborativo que visa, acima de tudo, a divulgação e a preservação do acervo fotográfico brasileiro, ou do acervo fotográfico sobre o Brasil. Né? A estrutura da Brasiliana Fotográfica é uma estrutura composta por um conselho consultivo, que é formado pelos dirigentes máximos das duas instituições iniciais, que são o Instituto Moreira Salles e a Fundação Biblioteca Nacional, e por um comitê gestor. Esse comitê gestor é composto de técnicos, tanto do Instituto Moreira Salles como da Biblioteca Nacional, e pelos curadores do portal Brasiliana Fotográfica, que são o Sérgio e o Joaquim Marçal. Né? Esse conselho consultivo atualmente consta com apenas 2 membros, mas a ideia é que, à medida que novos parceiros venham a aderir, esses novos parceiros possam também incluir membros nesse conselho consultivo. Tá? Bem, a história... Aí você pode pular 2, Janário. Esse. O histórico, assim, eu gosto sempre de falar do histórico, eu sei que eu já combinei mais ou menos com o Sérgio, eu vou falar dessa parte, para ele poder entrar na parte da coleção propriamente dita, que é o filé mignon do projeto, né, do portal. Então, o histórico, a concepção desse portal foi iniciada em 2014, com os 2 grandes parceiros, que são o Instituto Moreira Salles e a Fundação Biblioteca Nacional. Já em 2015 foi o lançamento desse portal. E já por ocasião desse lançamento, na cerimônia de lançamento, já 2 instituições importantíssimas aderiram ao portal, que foi o Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro e a Diretoria do Patrimônio Histórico da Marinha. Logo em seguida, uma instituição alemã, Leibniz Institute, também aderiu, através do Instituto Moreira Salles, ao projeto. Bem, o ano de 2016 foi um ano de organização, de crescimento interno do projeto, e no ano de 2017, já maduro esse portal, aconteceram adesões de muitas outras instituições importantíssimas, como o Arquivo Nacional, a Fiocruz, o Museu da República, o Museu Aeroespacial, a Casa de Rui Barbosa e a Fundação Joaquim Nabuco, que na semana passada já assinou esse convênio de participação. Tá? Bem, o portal, vou falar um pouquinho do portal. O portal da Brasiliana Fotográfica, ele é um portal
aderente às redes sociais. E ele, além da preservação, da difusão do acervo fotográfico brasileiro, né, ele tem como princípios a interoperabilidade entre essas instituições, entre esses acervos fotográficos, e também a sustentabilidade. É um portal que pretende durar ad eterno. É um portal que não é uma iniciativa que vai ter um início, meio e fim. Ele pretende durar para sempre, como serviço ao povo brasileiro, né? Então, a interoperabilidade e a sustentabilidade são cruciais, são princípios cruciais do portal da Brasiliana Fotográfica. Falando em preservação e divulgação, né, o portal ele tem ele está dentro de tem um blog, vamos dizer assim, né? O acervo dele, inicial, em 2015, ele era composto de 2.000 fotografias. Atualmente, em 2017, ele já consta com 4.000 fotografias. Ele dobrou, e a tendência com a adesão desses novos parceiros é que esse número venha a crescer cada vez mais, né? Com relação aos acessos, né, nesses últimos três anos, nós já pudemos contabilizar mais de 11 milhões de acessos, sendo que o recorde de acessos aconteceu logo no primeiro ano que o projeto foi inaugurado. Foi um total de 5.800.000 acessos. Isso porque foi a novidade, uma série de polêmicas aconteceram com a questão da Índia, que o Facebook censurou. Enfim, ele foi o primeiro ano foi muito grande o número de acessos, mas esses acessos estão retomando, porque novas polêmicas estão surgindo e o número de acessos está crescendo cada vez mais, né? Esse portal, ele é um portal que ele tem é um portal animado, vamos assim dizer. Existe uma pessoa, uma historiadora, que cria blogs, né, nesse portal, e hoje em dia ela já tem mais de 100 publicações. São mais ou menos uma média de 5 novas publicações por mês, né? Então são 100, já contamos com 102 publicações, e essas publicações geralmente elas estão interconectadas a cronologias. E para a elaboração dessas cronologias são usados jornais da época, e é muito usada, eu não sei se vocês conhecem, a Hemeroteca Digital Brasileira, um projeto da BN Digital que reúne jornais, mais de 200 anos de jornais brasileiros, e esses jornais são consultados para ilustrar e criar cronologias relacionadas, contextualizando essas fotografias que são colocadas no portal da Brasiliana Fotográfica, né? Aí tem um exemplo desses posts, né? Esses posts são colocados, e tem um bem polêmicozinho que está aqui do lado esquerdo, que é o do Machado de Assis, e que o Sérgio vai passar por ele, vai falar um pouquinho mais sobre essa publicação, né? Então, voltando à área técnica, à área de padrões que suportam, vamos dizer assim, a Brasiliana Fotográfica, eu falaria da interoperabilidade e da sustentabilidade, né? Então, para interoperar, ela utiliza, o portal da Brasiliana utiliza padrões e normas internacionais que vão garantir que a gente possa, que várias instituições completamente diferentes possam se interconectar, né? E essas tecnologias, elas são, preferencialmente nós usamos, e quase que todas as tecnologias utilizadas nesse portal, são sistemas abertos, não são sistemas proprietários. Isso vai garantir a sustentabilidade do projeto. Se nós usássemos sistemas proprietários, amanhã nós iríamos ter problema com esse sistema, que ele poderia vir a deixar de ser usado, cair em desuso, ou então a gente não teria, talvez, o verba para poder continuar bancando. Então, é um princípio do portal utilizar softwares livres, plataformas livres, né? Bem, uma outra questão importante da interoperabilidade, né, é aquilo que acontece entre arquivos, museus e bibliotecas, né? Porque arquivistas, museólogos, bibliotecários, muitas vezes não, quase sempre, eles divergem muito na forma de processamento técnico de seus documentos. O documento arquivístico é tratado de uma forma, o documento bibliográfico de outra forma e o museológico de outra forma, né? E o grande desafio desse portal foi poder reunir acervos de museus, de arquivos e de bibliotecas, né?
O grande desafio foi tentar compatibilizar a descrição desses documentos, respeitando, obviamente, as especificidades de cada curadoria, de cada documento, né? E com isso, a fotografia também é um documento visual, é um documento polissêmico, né? E sua descrição depende, mais do que no documento textual, né? Depende muito do ponto de vista do profissional da informação que está descrevendo, que está tratando esse documento fotográfico, né? Então, pontos em comum precisam ser encontrados. Para isso também é necessário que se abra mão de algumas especificidades das curadorias do tratamento de alguns acervos. É preciso que os arquivistas, que os bibliotecários, que os museólogos abram mão de algumas especificidades que já existem há muitas décadas no tratamento de seus acervos, né? Então, nesse portal, nós chegamos a, vamos dizer assim, um ponto comum, que foi o uso de um formato de descrição de dados que se chama Dublin Core. É um formato muito simples, ele é composto de 15 metadados, de 15 informações, né? E ele permite uma descrição bastante interessante das fotografias e que vai permitir mais adiante não só a descrição, como a recuperação desses documentos. Você descreve e, através dessa descrição, você recupera esses documentos. Isso tem se mostrado bastante eficaz e consegue resolver essa questão entre arquivos, museus e bibliotecas. Então, no próximo slide, aqui mostra como é feita a entrada de dados usando o padrão de metadados Dublin Core no portal da Brasiliana Fotográfica. Todas as pessoas que estão entrando, aderindo ao projeto e que fazem um treinamento para essa entrada de dados, estão gostando muito e estão achando bastante fácil, né? Então, eu quero dizer também que o Dublin Core, ele desde 2009, esse padrão de metadados, ele é uma norma ISO 15836. Tá? Outra questão que nós usamos para interoperar acervos distintos é um protocolo que também foi desenvolvido pela Iniciativa dos Arquivos Abertos, assim como o Dublin Core, o OAI-PMH, que é um protocolo para coleta de metadados, que foi desenvolvido pela Iniciativa dos Arquivos Abertos. Ele também é utilizado pelo DSpace, que é o software que o portal da Brasiliana Fotográfica utiliza. Então, isso vai permitir que o portal da Brasiliana colete metadados em várias instituições, em todas as instituições parceiras que forem aderentes a esse protocolo. Isso é muito importante. Eu não poderia te dizer aqui, que senão o Joaquim vai ficar triste comigo, que também são usados alguns manuais para a catalogação e a indexação das fotografias, que são manuais produzidos há muito tempo por um programa chamado Profoto. Tá? E a base de terminologia de assuntos e a base de autoridades de nomes da Biblioteca Nacional também serve como ferramenta auxiliar para fazer o controle dos pontos de acesso dentro do portal da Brasiliana. Bem, dito isso, vamos passar a mais um aqui, vamos falar um pouquinho da sustentabilidade do projeto. Como eu disse antes, a sustentabilidade vai depender do uso de sistemas abertos. Então, para a armazenagem dos dados, nós utilizamos o DSpace, que é um software livre, desenvolvido pelo MIT, que é o software de repositórios digitais mais amplamente utilizado no mundo. E para a gestão do portal, dos conteúdos do portal web, nós utilizamos uma plataforma que é o WordPress, que também é livre e foi customizada para a Brasiliana Fotográfica. O software de compactação de imagens também é um software livre e que permite a visibilidade das imagens com um zoom super generoso, super poderoso. E, voltando à interoperabilidade, ela é possível graças ao uso desse protocolo que eu já mencionei, o OAI-PMH, que faz a coleta dos metadados, e o uso de um único padrão para a descrição, que é o Dublin Core. É isso, gente, era sobre isso que eu gostaria de falar para vocês da Brasiliana. Obrigada, Ângela. Acho que os números e a apresentação da Ângela só nos deixam mais animados
não só para participar de projetos como esse, como também até de novos projetos que possam vir a surgir, né? É uma ótima inspiração. Agora eu gostaria de convidar o Sérgio Burgh, que vai fazer uma apresentação, a estrutura de repositórios digitais e as estratégias de mediação de conteúdos em plataformas institucionais colaborativas, o caso Brasiliana Fotográfica. Bem, boa tarde a todos. Eu queria também primeiro agradecer o convite para participar dessa primeira Semana Nacional de Arquivos, né? Agradecer ao Arquivo Nacional por essa iniciativa, agradecer aos colegas da Biblioteca Nacional, a Ângela, Vinícius, também mencionar a Roberta Zanata, que no Instituto Moreira Salles é coparticipante permanente ativa, e Andréa Vanderlei, né, que é a nossa editora assistente e responsável pela produção de muitos dos posts ao longo desses já 2 anos e pouquinho, né? Assim, já estamos no 3º ano. Eu gostaria de fazer alguns comentários. A Ângela acho que nos deu a base, quer dizer, de todo o desenvolvimento histórico, a estrutura, né, que está colocada. E eu gostaria de comentar alguns aspectos adicionais associados a certas ambições da plataforma e também a essa estratégia que, por um lado, pensa em ser uma plataforma colaborativa através de mecanismos de interoperabilidade e, por outro lado, pensa também, simultaneamente, em trabalhar com questões associadas ao que eu estou chamando de mediação de conteúdos, no sentido de simultaneamente ter um canal aberto, que a gente pretende que inclusive seja mais intensivo, de colaborações críticas e de reflexão e também de colaborações de pesquisa no sentido das cronologias, das biografias dos fotógrafos e de discussão de aspectos específicos do meio da fotografia, quer dizer, em termos de linguagem, em termos de interpretação e, como a Ângela bem colocou, quer dizer, ao caráter polissêmico da imagem, enfim, e todas as questões associadas a pensar-se a fotografia como uma fonte, obviamente, para a pesquisa histórica. E esses são aspectos que são muito significativos e há aqui uma ambição de que essa plataforma possa, simultaneamente, a um crescimento, nesse momento eu diria qualitativo, pelo número de instituições que estão se agregando ao projeto e pelo número ainda reduzido de imagens, mesmo que sejam 4.000 imagens, mas já dá para perceber nesse momento, quer dizer, o potencial, obviamente, desse tipo de iniciativa, porque mesmo com um número relativamente reduzido de imagens, você tem... primeiro, né, quer dizer, uma acessibilidade ampla, né, que é dada pela internet. Segundo, eu acho que a estruturação da plataforma, ela também se apoiou em aspectos que são aspectos de trabalhar, quer dizer, os metadados, digamos, de conteúdo, os metadados técnicos, né, na forma de texto, enfim, os dados catalográficos, né, e de indexação, com uma disponibilização da imagem bastante generosa, que começa com... e trabalha com as formas tradicionais, né? Quer dizer, imagens por justaposição, em termos de uma pesquisa que responde com thumbnails, né? Só que com thumbnails aqui que são um pouco mais generosos, eles não aparentam estar num grid muito confinado, eles acompanham um pouco as variações de dimensões do objeto, né? As proporções de dimensões, né? Depois, obviamente, sempre a imagem com os seus dados catalográficos, e uma visualização da imagem individualizada que se beneficia de recursos de zoom bastante generosos, né? Além de recursos adicionais que estão embutidos ali, como slideshow, quer dizer, no sentido de você ver um resultado de pesquisa em tamanho praticamente inteiro do screen, do teu monitor, que pode ser interrompido, que pode ser deixado em condição de visualização, né, quer dizer, um pouco em looping, e que pode ser interrompido a qualquer momento, inclusive com uma ferramenta de zoom.
né, e que disponibiliza pelo menos os dados básicos, né, metadados básicos de autoria, local, data, simultaneamente. Então, essa facilidade, né, de um certo modo, essa relação mais imediata com a imagem, foi uma preocupação que a gente teve desde o início, né, em tentar trabalhar dentro do DSpace, e isso foi um dos desenvolvimentos, foi tentar fazer da interface uma interface do ponto de vista das imagens a mais generosa possível também, que inclui a ferramenta de zoom, mas inclui também essas outras características. A Brasiliana oferece ainda também a possibilidade de você se cadastrar e você salvar suas pesquisas, né? Que é um recurso para pesquisadores, principalmente se a gente crescer mais quantitativamente, vai ser cada vez mais importante, porque você fica com, eu não sei qual é o limite real disso, numa condição de muitas imagens e muitos usuários, e a biblioteca hoje gerencia tudo isso, né? E todas essas imagens, esse é um dado importante também, elas hoje são trabalhadas da seguinte maneira: para que a resposta às imagens seja rápida, para que essa experiência de visualização, de zoom, possa se dar de uma maneira ágil, né? Desde o início se convencionou que isso seria tudo concentrado num único local, que não seria uma plataforma que iria buscar no site do Instituto, no site do Arquivo Nacional, no site da BN, as imagens, mas que a gente, na verdade, depositaria, num primeiro momento, num único local, as imagens. E hoje estão, né, quer dizer, na Biblioteca Nacional, o que eu imagino. A evolução tecnológica é cada vez maior, mas, de qualquer maneira, eu acho que hoje ainda é um recurso importante para esse acesso mais rápido, mais imediato. Pode ser que, daqui a alguns anos, soluções outras, né, mais pulverizadas, com a melhoria aí da rede, num sentido amplo, possa ter uma performance equivalente, enfim. Então, essa não é uma questão. A questão aqui importante é o fato de que a gente busca com que o usuário possa se relacionar com as imagens de uma maneira a mais produtiva, né, possível. Então, eu acho que, do ponto de vista do DSpace, quer dizer, do ponto de vista, digamos, né, da base de dados, do banco de imagens, propriamente, essas foram as características fundamentais que foram, até o momento, quer dizer, pensadas e incorporadas. Pelo lado da mediação, ou seja, de conteúdos editados, conteúdos de pesquisa, conteúdos críticos, nós optamos pelo WordPress como uma maneira de poder trabalhar isso com uma certa facilidade e de alguma maneira, nos preocupamos com uma questão que eu acho que ela é uma questão importante para, no fundo, as questões no âmbito da cultura e no âmbito da representação digital do patrimônio cultural amplo. Quer dizer, eu acho que a gente hoje está construindo, quer dizer, através da internet, da digitalização, a possibilidade de acesso à representação digital de um patrimônio, né, móvel e imóvel imensurável e que os caminhos são os caminhos da digitalização, são os caminhos, né, quer dizer, das descrições padronizadas, dos metadados incorporados, né, das bases de dados, dos bancos de imagens, etc. Entretanto, outro desafio, né, presente, eu acho que para todas as instituições e para a cultura num sentido amplo, é que a relação com esses conteúdos, hoje, ela se dá apenas pela forma da pesquisa, ou pesquisa livre ou pesquisa estruturada em bancos de dados, estejam eles interconectados ou não, mas a forma como eu recupero informação, regra geral, é uma forma que passa ou por uma ferramenta de pesquisa, quando eu digo livre, é não estruturada, enfim, mas que usa, né, reconhecimento integral de texto ou outros mecanismos, né? Ou se não, você entrando numa base de dados ou num banco de imagens que tenha uma pesquisa estruturada, onde você possa fazer operações booleanas, cruzamentos, etc., e você chega a resultados. Quer dizer, isso é o caminho, e não há dúvida que isso é um excelente caminho. Por outro lado, ao mesmo tempo, isso é um processo, quer dizer, de pesquisa que talvez
há questões aqui que são muito importantes, né, que são as questões de que você tem, por exemplo, no campo da fotografia, como no campo de outros suportes, quer dizer, o aspecto da imagem individualizada, a imagem seriada, quer dizer, do contexto, da proveniência, né, da contextualização, inclusive que é dada pela biografia do autor, quer dizer, enfim, a compreensão mais ampla, né, quer dizer, de conjuntos de imagens, é aquilo que melhor se resolve hoje em dia, quer dizer, obviamente nos projetos pesquisados, curados ou editados, né? E muitas vezes, quer dizer, exposições retrospectivas de determinados autores te dão uma visão de contexto que permite uma compreensão de um determinado registro dentro de uma lógica autoral, né? Quer dizer, então esse contexto, que não é passível de ser incluído como metadado, né, nos campos né, que estão associados àquele registro, é algo muito significativo. Então, imagem, ela pode ter, quer dizer, o campo da fotografia é um campo tão vasto, né? Ele é um campo, hoje, é uma plataforma, na verdade, de 170 anos, mas que está associada à comunicação, à documentação, à ciência, às artes, né? A memória afetiva, a documentação pessoal, enfim. Então, o registro fotográfico, ele tem contextos muito diversificados e ele traz informações objetivas, por isso que até se chamam as lentes fotográficas de objetivas, né? Mas ele tem uma certa objetividade, porque é uma imagem técnica, é uma imagem que se diferencia da representação visual pelo desenho, pela pintura, mas ele tem características específicas, quer dizer, ele não é absolutamente objetivo naquilo que seriam as relações da fotografia com o que a gente denominaria de verdade ou não, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito objetivo também no plano, por exemplo, de informações que são incorporadas ao documento, as quais o fotógrafo não necessariamente pretendeu, né, quer dizer, incluí-las, né, até porque nem notou, e porque o processo técnico as traz para dentro do registro, né? E é por isso que em fotografia a ferramenta de magnificação ela é interessante, né, porque você observa, né, quer dizer, informações num plano em que muitas vezes você não observaria numa consulta direta ao documento, né, e nem mesmo o autor eventualmente tenha atentado ou se preocupado com aquela informação. Isso, inclusive, é uma questão da fotografia do ponto de vista criativo, né? O Alexander Rodchenko já dizia que, né, o aspecto figurativo da fotografia era uma camisa de força para a expressão e para a criatividade, porque ele pretendia construir ou criar uma imagem com um certo significado, só que, ao mesmo tempo, como tudo entrava ali dentro, né, em primeiro plano, segundo plano, etc., etc., uma das grandes dificuldades era, de fato, conseguir contornar, digamos, de alguma maneira, o excesso de informação num processo conceitual mais dirigido. Enfim, o processo também criativo na fotografia esbarra nos seus aspectos descritivos e figurativos, que para nós, historiadores, etc., podem ser muito vitais, enfim. Mas esse aspecto da imagem é, de fato, um aspecto que precisa o tempo todo estar carregando consigo as múltiplas leituras, sejam elas no campo crítico, quer dizer, das artes visuais, da fotografia, seja ela no campo da história, da pesquisa, enfim, várias outras dimensões estão aí colocadas. Então, é por esses aspectos que a necessidade de manter junto uma estrutura crítica e de conteúdo mediado e de pensamento associado às imagens nos pareceu desde o início super importante. E isso está montado de uma forma que eu diria que ainda é muito básica, que é um WordPress, que se relaciona com o conteúdo fotográfico através de alguns links ou através de caixas de pesquisa, né? E o WordPress, hoje vai também sendo um repositório de posts, etc. Então, aqui a gente está vendo, isso é um dos posts, né, que estavam ali no início, que era sobre o trabalho do fotógrafo Walter Garbe, dos índios botocudos. Essa imagem é uma das imagens, quer dizer, está reunido, você pode voltar para a primeira página ali. Nessa primeira página, essa semana, na Brasiliana Fotográfica, estão reunidos os dois posts que alavancaram a Brasiliana em parte, né? Por um lado,
No caso do Walter Garbe, aquela foto que a gente vai voltar a ela, né, da Índia com os seios, com seus seios, né? Ela foi bloqueada pelo Facebook e isso, o ministro o Juca, né, Ferreira se manifestou, foi muito importante, até porque esse é um problema cultural nosso hoje, né, cultural entendido com o nosso uso do Facebook como ferramenta de comunicação. E, por outro lado, um outro aspecto também de uma polêmica agora das últimas 2 semanas, associado a Machado de Assis. Eu diria que Machado é um pouco patrono da Brasiliana Fotográfica nesse caso, porque tanto em maio de 2015, na fotografia da missa da abolição, em função dos recursos de magnificação, Andréa Vanderlei, particularmente, identificou o Machado, ou potencialmente o Machado. Isso depois virou uma consulta antes da publicação a vários historiadores, e a conclusão majoritária era que, de fato, né, a pessoa ali ao meio desse detalhe é, de fato, Machado de Assis. E é claro que isso está associado a todas as questões ligadas à abolição, ligadas à leitura que se faz de Machado em relação à abolição, etc. Mas esse é um exemplo claro dessa relação entre a imagem, as possibilidades de manipulação, de construção na imagem, a sua objetividade ou o seu uso, digamos assim, de caráter mais eventualmente ideológico. Quer dizer, a manipulação de imagens está presente desde o início da fotografia, né? Casos clássicos de manipulação são aqueles, né, quer dizer, usados pelos regimes ditatoriais para excluir, né, eventuais indivíduos de fotos de palanques, etc. Isso se fez muito. E se fez muito também no âmbito do retrato coletivo, né? Tem várias circunstâncias em que fotografias foram montadas para reunir pessoas que não estavam ali reunidas no mesmo momento, com diferentes intuitos, né? Essa imagem, que é a imagem da abolição como um todo, ela é uma fotografia de Antônio Luiz Ferreira, que é o grande documentarista da abolição. Ele são 18 fotografias conhecidas, que vão desde a assinatura da lei no Senado Federal, uma foto muito significativa, até a assinatura no Paço Imperial, a missa da abolição, 17 de maio, passando por vários dos préstitos, né, dos desfiles, nas várias sociedades, etc., no Rio de Janeiro nesses dias. Então, é uma documentação muito objetiva, e essa imagem é uma imagem panorâmica, né, que ela é composta por 2 negativos. Nós trabalhamos muito, né, quer dizer, na identificação das pessoas em torno da Princesa Isabel, que é um detalhe da imagem, e foi ali que se identificou Machado, e depois a Brasiliana, inclusive, lançou para os leitores o desafio de novas identificações. Isso, agora, recentemente, tivemos um post sobre o padre Loreto, se não me engano, que foi recentemente... Enfim, então, se caminhou com essa noção da objetividade, né? Como a imagem é construída, e essa imagem particularmente, vamos fazer um post sobre isso, eu não vou agora me estender, mas eu só queria dizer, como essa imagem ela tem a característica de ser feita de um plano elevado contra o Campo São Cristóvão, onde tem o palanque, tem toda a multidão, mais de 30 mil pessoas, e o fotógrafo usou 2 negativos, ela é uma imagem panorâmica, quase 180 graus, e tem uma coisa absolutamente curiosa nela, é que está todo mundo olhando para o fotógrafo, todo mundo, no primeiro plano. Então, em algum momento, né, quem estava comandando a cerimônia falou, agora passaremos à fotografia. Estava ali o Antônio Luiz Ferreira num palanque, visto por todo mundo, está todo mundo olhando para ele, e ele faz as imagens. Então, essa imagem, ela apresenta algumas distorções, entre aspas, quer dizer, alguns aspectos que são... o original é o original da coleção Dom João de Orleans Bragança, né? Ele é um original de época, as fotografias são feitas por contato, em negativos de vidro, uma possibilidade de manipulação interna, de construção nessa imagem, não há nenhum vestígio na imagem, né? A imagem é relativamente esmaecida, a imagem aqui ela tem apenas ganho de contraste no sentido de leitura, mas enfim, esse dado levou, agora recentemente, na verdade, há um equívoco que era uma leitura sobre a imagem, que não era uma afirmação absoluta de montagem, que virou uma nota de jornal, que, de alguma maneira, né, o jornalista entendeu, até porque foi um pouco levado a isso, de que poderia ter sido montagem, afirmou como tendo sido montagem, e aí é uma pérola, né, porque diz, primeiro é montagem,
Não é, mas enfim, o debate pode ser depois disso. Por ser montagem, não vale como documento histórico, que já é uma outra pérola, né? Porque, imagina, se você tem uma cena da abolição e o fotógrafo, por algum motivo, resolveu colocar um indivíduo ali, né? Um rosto, você eliminaria o documento inteiro que te revela 30 mil pessoas, que te revela tantas outras informações, porque ele foi eventualmente parcialmente manipulado. Não é o caso dessa foto, mas eu estou querendo apenas exemplificar aqui. A questão da fotografia é que o tempo todo ela é intenção do autor, ela é decisões de recortes na realidade, ela é um fragmento precaríssimo da realidade, só que, por outro lado, ela é um absorvedouro de informação naquilo que foi delimitado, naquilo que, né, quer dizer, vem através da lente para a chapa fotográfica, ela tem um potencial de registro muito grande. Esse potencial de registro muito grande, ele está lá presente, quer dizer, as intenções, às vezes, se você associa texto à imagem, você faz uma imagem trabalhar em duas direções opostas, né? Quer dizer, eu posso fazer a mesma imagem, apoiar um regime ditatorial ou criticar o regime ditatorial, dependendo de como eu manipulo editorialmente isso. A imagem inserida na narrativa, a imagem inserida na comunicação impressa, né, quer dizer, associada a texto, enfim, né, a intenção do autor e a intenção do veículo, né, quer dizer, tudo isso são elementos, né, de contexto da imagem, da leitura da imagem, que têm que ser trabalhados, né, e não se necessariamente tem-se certeza absoluta nunca de nada, a não ser talvez às vezes de que a fotografia, quando você assume que ela não foi manipulada, né, quer dizer, às vezes a única certeza que você tem é que aquele muro era de pedra, que não é o tema da fotografia. Mas eventualmente um muro de pedra ali traz uma informação histórica relevante para um outro tipo de pesquisa, né? Quer dizer, ou seja, eu posso estar fazendo um registro de um fato político relevante, eu posso estar usando aquela imagem, né, no seu sentido principal, de uma maneira totalmente alterada, e ela continua carregando elementos de informações visuais que são objetivos nessa relação do que é a fotografia, e principalmente a fotografia histórica, que a esmagadora maioria das imagens foi obtida de forma direta, né? Quer dizer, o percentual de manipulação de imagens que a gente pratica hoje é muito maior do que o percentual de manipulação de imagens passível de ser feito no século XIX. A gente precisa estar muito atento a isso, mas, por outro lado, atento que eu diga no sentido de que cada imagem ela é potencialmente um processo de contextualização e pesquisa. E nesse sentido, quer dizer, esse é um exemplo importante, a gente vai agora fazer um outro post detalhando vários desses aspectos que eu estou relatando aqui, mas aqui, novamente, é algo excepcional, porque o cruzamento da imagem com a hemeroteca, com as descrições da missa, com as descrições de José Patrocínio, com as informações de que Machado saiu, ou teria saído da missa para ir almoçar com José do Patrocínio, enfim, toda essa articulação, né, quer dizer, das diferentes fontes históricas, elas são muito importantes e a fotografia se insere aí, não para uma leitura ingênua e direta, mas para uma leitura crítica. Então, esse aspecto, quer dizer, enfim, dessa relação entre mediação de conteúdos, pesquisa e os conteúdos em si, é fundamental, e eu acho que a Brasiliana se estruturou um pouco nessa direção. Da mesma maneira que várias instituições estão aderindo, nós estamos agora tentando ampliar o leque de colaboradores, né, para os posts, para que a gente tenha cada vez mais, e é uma plataforma aberta para colaborações, né, e com isso a gente imagina que a gente vai adensando esse aspecto das múltiplas leituras possíveis, né. Talvez um tópico adicional importante, bom, antes de entrar nisso, eu só queria dizer, eu acho que essa é uma das questões que nós temos que estar muito atentos também, quer dizer, há um desafio de tecnologia colocado para o campo da digitalização, ou para o campo, na área da cultura, quer dizer, o que eu quero dizer é que o patrimônio cultural está sendo digitalizado, nós temos muito a percorrer ainda, mas a relação entre itens disponibilizados, que é extremamente importante, e a sua recuperação, né, no universo digital, ela vai precisar ainda de muito também trabalho no sentido de navegações mediadas, quer dizer, então o que a gente está fazendo aqui é um pouco isso. Você tem um post, então deixa eu só passar aqui num post, pode ser o dos índios mesmo, e esse post
ele vai discorrer, né, dar dados, aqui é uma cronologia importante do Walter Garbe. Em algum momento no post, o que a gente faz é fazer um link, que está logo aqui, não voltando, né, que é um link para as imagens filtradas nesse assunto, nesse post, dentro do DSpace. Então, você está lendo um conteúdo, agora você está vendo o conteúdo inteiro do Walter Garbe associado ao DSpace, né, e está vendo nesse formato de thumbnails. Isso pode ser visto em lista, ou qualquer imagem dessa que você queira, sei lá, aqueles meninos ali em cima, não sei, espero. Se você clicar na imagem, você vai abrir os metadados, a imagem. Se você clicar na imagem, ela vem com metadados reduzidos. Se você reduzir lá no i e tirar a legenda, você fica só com a imagem, e você pode, aí aumenta mais, você pode fazer uma leitura do documento mais detalhada. E isso é extremamente importante, quer dizer, essa agilidade. A gente aqui está vendo na internet, não estamos vendo um demo. Então, isso aqui eu posso salvar, se eu estou aqui, né, quer dizer, cadastrado, eu salvo no meu... Enfim, então, esses são os aspectos, acho que, fundamentais. Então, quer dizer, o que a gente está fazendo aqui é apresentar o Walter Garbe numa possibilidade de uma leitura detalhada, uma compreensão de quem era ele, né? E, ao mesmo tempo... Agora, aqui estão os registros, eu não me lembro agora, são da BN ou não. Nós temos Walter Garbe no Instituto, acho que ainda não subimos também. E aí você vai aumentar... esses são da BN, né? São da BN. Enfim, mas a plataforma permite isso, com que a gente comece a reunir, né, quer dizer, os conjuntos que estão em muitas instituições. E aí vai virando uma ferramenta, de fato. Eu estou trabalhando muito com o Marco Ferrez, e eu já, através da Brasiliana, tenho tido várias informações. Uma delas, do Arquivo Nacional, só para concluir, quer dizer, não é bem... É Marco Ferrez, mas assim, o arquivo publicou 4 fotos da exposição da Filadélfia, na exposição do centenário da independência, nos Estados Unidos, em 1876. O Marco Ferrez participou com imagens da Comissão Geológica do Império do Brasil, já em 1876, na Filadélfia. Então, há uma bela imagem do pavilhão, que ela mostra o uso de fotografias. Se você pesquisar Arquivo Nacional, aí eu mostro essa imagem e encerro. Se você escrever, acho que pode ser Arquivo ou escrever Filadélfia, não basta escrever Filadélfia lá em cima. Mas acho que vai retornar para o Filadélfia. Então, olha, é aquela foto, a segunda, essa aqui, essa pode clicar nela ou no título, e pode clicar nela de novo. E aí você pode tirar a legenda e ampliá-la. Aí amplia um pouco mais e desce ela mais para o centro. Não, arrasta ela, não, amplia o máximo e depois arrasta ela para só centralizar. Então, aqui, você está vendo, olha a quantidade de fotografias que estão emolduradas no pavilhão brasileiro. Está vendo lá em cima está escrito Alagoas, Espírito Santo. Esse é o pavilhão brasileiro, quer dizer, é um dos pavilhões. Né? Na exposição de 76. Aqui à frente tem uns fósseis, quer dizer, uns corais, me parecem serem corais, e o Ferrez fotografou os corais em Recife contra um fundo neutro, faz parte do relatório da Comissão Geológica. Então, quer dizer, inclusive queria pedir ao Arquivo Nacional a possibilidade de ter esse arquivo ainda um pouco em resolução maior, porque um dos meus interesses é comparar as imagens, ainda que ao fundo, com as imagens da Comissão Geológica do Ferrez, que pelo menos pela forma mais geral dos claros e escuros, é possível que a gente consiga dizer, não, essa daqui parece ser a série X ou Y de lá. Mas, veja, eu estou apenas usando da objetividade da fotografia, né? Eu estou supondo que esse fotógrafo não fez nenhuma manipulação, botou a câmera dele lá, fotografou o pavilhão, e eu estou indo no detalhe para comparar com as imagens que eu tenho da própria Comissão Geológica, né? E que, de repente, me digam, olha, parece que à esquerda ali são uma série das imagens da Comissão Geológica, né? Que foram ali expostas. Enfim, eu só estou aqui exemplificando um caso, para mim, super importante de ter visto essa imagem, e estando fazendo uma pesquisa paralela. Né? Bom, última questão, mas podemos falar, e vamos falar nas conversas depois posteriores, mas é sobre preservação digital. Há aqui também uma intenção, ainda embrionária, de que a plataforma sirva para informar
né, e para, possivelmente, auxiliar instituições e indivíduos nos desafios da preservação digital. Quer dizer, nos nossos casos, nós temos 2 desafios: da preservação dos objetos originais, como instituições de memória, e da sua preservação, quer dizer, da preservação do conteúdo digital, né, gerado a partir desses acervos de originais. E esse é um desafio, obviamente, monumental também, colocado para a gente de forma ampla. Então, era isso. Né? Obrigado. Desculpa me alongar. Obrigada, Sérgio. Eu gostaria só de destacar, se me permitem, esse caráter colaborativo da plataforma da Brasiliana, que estabelece uma relação super interessante e empolgante mesmo entre usuário e imagem, né? A gente aqui em outras mesas também já falou da imagem, da fotografia como documento importante para inúmeras pesquisas, né, de várias áreas do conhecimento. A professora Ana Maria Mauad, há alguns dias, também fez uma bela apresentação sobre isso. Então, acho que as mesas vêm se integrando no sentido não só de trabalhar de fontes, né, documentos, como também essa questão de como acessar esses documentos. E hoje a Brasiliana acho que é um belíssimo exemplo de uma forma democrática, se a gente pode falar assim, mas principalmente de uma forma participativa, uma participação do bem, vamos dizer assim, do usuário com o documento. Agora eu gostaria então de convidar a minha querida colega Cláudia Heinemann, que vai apresentar Imagens em Rede, a difusão do acervo fotográfico do Arquivo Nacional. Oi para todo mundo, obrigada pelo convite aqui da semana. É um prazer estar na mesa com os colegas e ouvi-los. A proposta dessa breve comunicação é um pouco assim, não que seja um caminho que deságua na Brasiliana, mas um pouco as nossas experiências e assim, o que nós fizemos nesse sentido, por isso que eu falei imagens em rede, é como nós caminhamos também das exposições que foram montadas para formatos digitais e como as próprias exposições, mesmo presenciais, têm essa ideia de colocar em rede acervos, fundos, fotografias tão distintas e também que acabavam dialogando com outros documentos, com outras iconografias e textos, né? É sempre uma tentação meio que óbvia lembrar que o Arquivo Nacional é criado um ano antes do anúncio pela Academia Francesa, o anúncio conjunto, né, da Academia Francesa de Ciências e Artes, do daguerreótipo, né, em 1839. Mas, na verdade, a incorporação de acervos fotográficos na instituição se dá no século seguinte. E é até uma coisa interessante da gente ver que, por exemplo, arquivos privados de períodos do início do século XX, por exemplo, só chegam à instituição na década de 70, que é natural, porque foram doados pelas famílias, enfim. Mas não há uma temporalidade assim, muito orquestrada, digamos, né, do período de que se trata esses acervos e da sua entrada na instituição. Mais ou menos nos anos 90, né, até especificamente nos anos 90, que a instituição passa a ter exposições de formatos diferentes, né, que já não seguiam aquelas datas comemorativas mais óbvias ou os grandes eventos, né, e também nas quais o acervo fotográfico da instituição vai se tornando preponderante, muito importante. A gente também fez exposições com livros raros, né, enfim, e também com outros fundos, mas a gente observa a centralidade, né, o privilégio que vai sendo dado a esses acervos fotográficos. Então, desse período, teve imagens republicanas, que já foi uma maneira um pouco diferente de se comemorar o centenário da República, que não privilegiava, né, uma história tão política, de acontecimentos, e cenas cariocas. Sim. Cenas cariocas também, e que eu me lembrei, quando estava pensando na fala de hoje, que a imagem de abertura dessa exposição Cenas Cariocas, né, imagina do início dos anos 90, que foi montada no BNDES, era uma fotografia do Correio da Manhã,
que mostrava um casal subindo a Avenida Niemeyer, né, se beijando, né, e subindo a Avenida Niemeyer. E com os deslocamentos, né, que as imagens sofrem, para a gente era uma imagem nostálgica, poética, né, de um Rio de Janeiro dos anos 60. A legenda não tinha nada a ver com isso, era o perigo de namorar o volante, né, que causava acidentes, né? Mas, assim, também evidenciava, nesse caso, uma mudança da curadoria, né, um outro ritmo das exposições. Essas exposições, então, tinham em comum não só uma aproximação cada vez maior com esses acervos fotográficos, propriamente fotográficos, e recortes temáticos diferenciados, com textos, com enfim, também uma maior proximidade com o público nesse sentido, né? Talvez até nós, de alguma forma, estivéssemos também influenciados pelo próprio ritmo dessas imagens, né, do fotojornalismo e do cotidiano, que elas, né, nos guiavam para isso, né? Bom, então, nesse sentido, falar de dois acervos que não estão compreendidos no período previsto pela Brasiliana Fotográfica, mas eu acho que eles têm que ser falados, que eles foram fundamentais não só para o trabalho de exposições e de publicações, né, que não só exposições, mas que eu acho que eles são paradigmáticos. São dois grandes conjuntos documentais que meio que se enfrentam juntos, porque eles são paralelos, que são os acervos da Agência Nacional e do Correio da Manhã. Eles têm periodizações praticamente iguais, não é? Do final dos anos 30, início dos anos 40, até o final dos anos, sei lá, até os anos meados 70, 80, enfim. Então, é muito interessante, porque são acervos extensíssimos. Enfim, o Correio da Manhã tem 1 milhão de fotografias, e a Agência Nacional também é um acervo extremamente extenso, que agora passou por um processo de digitalização de negativos, que abre para a gente também um outro mundo, né? Porque eu me lembro quando a gente pesquisava negativos da Agência Nacional, a gente conseguia pesquisar um número limitado, porque a gente ficava vendo uma mesa de luz. Parece besteira, mas isso muda a pesquisa, né? Porque você não viu extensamente em série, né, uma série de imagens. Então, esses acervos, o Correio da Manhã é um matutino carioca que teve grande expressão, né, na grande imprensa. A Maria do Carmo Rainho certamente sabe falar melhor sobre isso do que eu, mas igualmente recebeu, a partir dos anos 60, uma geração de ótimos fotógrafos, né, que marcaram a história do jornal. E esse arquivo fotográfico, para quem não sabe, está no Arquivo Nacional. Não se trata do arquivo do jornal, é o próprio arquivo fotográfico do Correio da Manhã. E com todas as marcas da redação, né? São fotografias marcadas, dobradas. A edição de foto, obviamente, não era com Photoshop, né? O cara pegava uma caneta e falava, esta parte aqui. Mas tudo isso tem uma certa marca da redação, do uso das editorias. Uma boa parte dessas imagens nunca foi publicada, né? Então, ela, muitas vezes, pode ter um caráter até inédito. E o Correio da Manhã, também ele tem uma coisa interessante, quase de coleção, né? Porque eles também reuniram fotografias até raras, que faz parte da própria pesquisa de arquivo de um jornal. Então, muitas fotografias que a gente achou, por exemplo, nessa exposição, os comerciais, né? A gente vai inaugurar amanhã a exposição Itinerários Indígenas. E na pesquisa, sexta-feira, desculpa, e na pesquisa que a gente fez, nós nos deparamos com retratos de estúdio, por exemplo, dos anos 20, 30, que não eram do Correio da Manhã, mas que eles armazenaram. Então, isso é muito interessante também, né? O acervo da Agência Nacional, que a gente normalmente pensa em fotografias de gabinete, né? E tem muitas aquelas fotos, né? O Palácio do Catete, né? Isso sucedem presidentes, atrizes americanas, grupos de escoteiros, né? e muitos políticos, mas obviamente não é só isso, né? Quer dizer, além de uma história política muito interessante, também os fotógrafos da agência, nessa reportagem da agenda dos presidentes, cobriram cidades, eventos, e
em muitos momentos, as suas lentes não eram tão divergentes assim das do próprio Correio da Manhã, em termos de linguagem política. Isso fica muito claro quando você pega o período Jango ou JK, né, quando a agência está fazendo a propaganda de Brasília, né, mostrando grandes espaços, né, e toda a beleza da nova capital. Então, esses acervos de caráter mais contemporâneo, eles foram enfrentados numa série de exposições. Mas foi com Retratos Modernos, que é um projeto que ficou pronto, foi feito entre 2004 e 2005, que eu acho que nós tivemos um momento de refletir sobre os acervos, né? Quer dizer, a gente obviamente refletia antes, pelo próprio trabalho de pesquisa e curadoria, mas Retratos Modernos tinha uma outra proposta conceitual envolvida com a história da fotografia. Foi um projeto de livro e site, que foi submetido ao programa Petrobras Cultural e foi aprovado, e isso foi uma grande oportunidade de nós contarmos também com um designer muito conhecido, que é o Jair de Souza, trabalharmos com o professor Maurício Lissowski, que é muito conhecido, que escreveu um dos textos desse projeto. E qual era a proposta, né? Aí nós nos debruçamos sobre a fotografia oitocentista que existe no acervo do Arquivo Nacional, principalmente uma coleção que chama-se Fotografias Avulsas, que é um nome um pouco enigmático, né? Porque é uma coleção, enfim, tal, mas indo em frente, ela é formada por tem vários grupos de fotografias, vai até os anos 1940, mais ou menos, mas ela tem um núcleo de carte de visite, carte cabinet, que principalmente da boa sociedade, né? Tem um caráter de elite nesse sentido, e essas fotografias foram adquiridas nos anos 80 pela Associação Cultural do Arquivo Nacional e doadas à instituição. Então, são fotografias do século XIX, mas que, na verdade, só entram na nossa história muito mais recentemente. E a proposta do projeto também tinha uma questão conceitual que não era um recorte temático. Nós trabalhamos por fotógrafos, nós queríamos pensar nessa história da fotografia, da sua introdução no Brasil, da sua divulgação, a ideia do retrato, sobretudo, embora tenham entrado alguns álbuns de vista, que eram dispositivos também muito importantes nesse período, mas privilegiando esse formato, né, que foi o formato, a cada vida que inunda o mundo, né, que propaga a fotografia. E nós não trabalhamos com anônimos, né, nós queríamos os fotógrafos e seus estúdios, a ideia de desnaturalizar a imagem fotográfica, quer dizer, ela tinha uma autoria, né, ela é de um estúdio ou de um fotógrafo, e essa era a curadoria do livro, né, e do projeto do site. Então, essa foi uma experiência, um momento de reflexão, e que é muito interessante que tenha ficado um site, além do livro, porque aí ele sempre estará disponível para pesquisa, para consulta. Acrescentar que cada fotógrafo ou estúdio tem um verbete, tem uma biografia, né? E, além disso, nós temos as imagens com as legendas e tem os textos que comentam esse acervo, né? Além da coleção Fotografias Avulsas, nós nos valemos de arquivos privados, né, principalmente de famílias do século XIX, como a família Werneck e Scranholi Doria e outros, e que também contam, né, mais do que tudo, uma história da fotografia, porque essas famílias acumulavam essas cartas de visita, esses álbuns, né? Alguns fotógrafos que vieram à tona nesse processo, porque essas fotografias elas não eram desconhecidas e elas já tinham sido tratadas e descritas, mas com o privilégio, né, que nós demos aos fotógrafos e estúdios, nós pudemos iluminar melhor nomes como Marco Ferreira, Joaquim Isley Pacheco, Joaquim Feliciano Alves Carneiro, Alberto Henschel, Guilherme Gaensli e Rodolfo Lindemann, Juan Gutierrez, entre muitos outros. Então, isso também mostrava a riqueza desse acervo de fotografias do século XIX.
Então, como a gente mencionou, o Arquivo Nacional tem muitos arquivos privados. Esses arquivos privados, por sua vez, tanto de homens públicos quanto de organismos, organizações, associações, mais recentemente, de arquivos de militantes políticos, de feministas, de organizações clandestinas. É um acervo muito grande de natureza privada, muitos com fotografias, que são uma fonte de pesquisa importante. Mas eu queria justamente falar de uma outra face, né, desse acervo fotográfico do Arquivo Nacional, que é uma documentação pública, né, essa ideia do registro público, e que normalmente a gente vê como um acervo textual, né, ou administrativo, mas que comporta fotografias no seu interior. Isso é muito interessante, né? Nós tivemos a experiência também na pesquisa para itinerários indígenas de nos deparar com o relatório do SPI, né, do Serviço de Proteção ao Índio, com uma reportagem extensa de fotografias originais e únicas realmente, né, de vários grupos indígenas. Também, por outro lado, uma experiência que nós tivemos com exposições sobre imigração, mostra como esses documentos, que são registros de estrangeiros, que parecem massivos, seriados, né, e essa, como falou o Sérgio aqui, é uma das características dos arquivos, né, essa ideia da seriação. Para outros autores haveria uma discussão, né, o quantas fotos são dos arquivos ou dos museus, por exemplo, né, que trajetória é essa da gaveta do arquivo até a parede da exposição. Mas esse caráter seriado dos arquivos, que tem muito uma relação com a sua própria origem entre os arquivos e a fotografia no século XIX, fosse para fins policiais, né, ou outras formas de identificação, e que tem uma matriz comum até no século XIX também, que o valor da fotografia e também dos arquivos, né, o quanto a classificação dos arquivos garante um mundo estável, controlado, assim como a veracidade da imagem fotográfica. E esse uso da fotografia do ponto de vista da administração pública, ele não deve impedir que a gente olhe para esses acervos e identifique imagens fotográficas muito interessantes. Então, o Arquivo Nacional, do ponto de vista de uma história da imigração, talvez não tenha aqueles álbuns das colônias, não é, do ambiente dos imigrantes, tem o quê? As fotografias dos passaportes, os registros, e que são a face privada na administração pública. Então, aqui nós tivemos viagens italianas, né, que foi uma das experiências de trabalhar a imigração com fotografias de processos de naturalização, e a exposição virtual Japão-Brasil, que também, só nos passaportes japoneses, você tinha toda uma riqueza iconográfica incrível. Então, seguir por essas camadas de documentos públicos, onde a imagem fotográfica, a imagem técnica, também está presente. Né? Por exemplo, processos de pretorias criminais, né, que têm anexos fotográficos, né, que compunham esses processos. Então, eu acho que a gente tem, assim, outros caminhos e um outro mundo aí para ir seguindo. Finalmente, falando dessa nossa experiência de mais de 30, 40 exposições que nós já montamos ao longo do tempo, e a nossa entrada nesse mundo digital, eu queria apresentar, para concluir, o portal Exposições Virtuais do Arquivo Nacional, que é um portal, acredito eu, também bem conhecido. Ele começou em 2007, é um projeto, né, que nós começamos na área de pesquisa, que a Denise Bastos, que está aqui presente, é editora desse portal, e que hoje conta com cerca de 20 exposições, é isso? 21. 21 exposições. Ele recentemente migrou para outro software, né, mas ele está todo aí para ser apresentado e, inclusive, tem sido visto também como uma ferramenta de pesquisa e de ensino, e tem vários tipos de exposições, as pessoas podem ver a diversidade dos temas, dos acervos, e, voltando um pouco a essa ideia das imagens em rede, a comunicação
desses acervos entre si, mesmo no interior, né, do acervo do Arquivo Nacional, mas de fundos e coleções, de documentos textuais, de documentos de outras naturezas, de iconografia de livros raros, em conjunto com todo esse acervo fotográfico, também ensejou uma reflexão sobre todo esse universo, e ele é acessível pela página do Arquivo Nacional. Eu acho que todo esse processo não é uma pré-brasiliana, que é um projeto diferente, mas nos amadureceu para uma curadoria, né, do que seria a nossa participação no portal. É isso. Obrigada, Cláudia, por apresentar esse mundo grande de acervo fotográfico que o arquivo tem, e também por deixar uma provocação no ar, que é, quem sabe, um dia a Brasiliana poder alargar o seu recorte cronológico, né, avançar um pouquinho, e a gente poder integrar também os acervos do Correio da Manhã e da Agência Nacional na Brasiliana Fotográfica. Agora, gostaria então de convidar a Maria do Carmo Rainho, que coordena aqui no Arquivo Nacional a Brasiliana Fotográfica e trabalha juntamente com a Cláudia Heinemann, a Denise Bastos e a Januária Teive, nesse projeto que está nos alegrando muito. E a apresentação da Maria do Carmo é Novos Acervos em Rede, o Arquivo Nacional na Brasiliana Fotográfica. Posso usar esse? Claro, por favor. Bom, vou começar agradecendo o convite. Ui, eita. Vê lá. Deixa eu ver se vai. Vou começar agradecendo, então, o convite para integrar essa mesa e pela oportunidade, né, como a Cláudia falou, da gente estar dialogando aqui com os nossos parceiros. Enfim, a gente já trocou experiências antes de integrar a Brasiliana, mas sempre a gente tem informações novas, e eu acho que foi assim, muito legal que a gente possa, né, esteja tendo essa oportunidade de marcar a nossa inserção também com essa mesa aqui no arquivo. Bom, conforme a Cláudia comentou, as ações de difusão no Arquivo Nacional, especialmente do acervo iconográfico, né, elas estão longe de ser uma novidade. Uma das atividades nas quais a instituição mais vem se empenhando, e aí eu acho que é desde o final dos anos 80, não sei porque eu já estou ficando, enfim, posso estar errando, é a realização de exposições, a princípio presenciais, como ela falou, e há mais de uma década também sob a forma virtual. Aí sim há uma década, né? Algumas pensadas exclusivamente para o formato digital. Analisando a produção dessas mostras ao longo de quase 3 décadas, é possível refletir sobre as muitas formas de se produzir conhecimento acerca do nosso acervo, consoante os diferentes curadores e as equipes de pesquisadores, também sobre os recolhimentos e tratamentos técnicos efetuados e como estes recolhimentos colocam temas e questões a serem enfrentados pelos historiadores da casa, né? E também as técnicas e tecnologias empregadas na realização desse trabalho. E é interessante quando a gente começa a pensar nas exposições que eram feitas nesse mundo, né, pré-digital, né, que a gente só podia fazer exposição em papel fotográfico, que qualquer tratamento ou manipulação era feito pelo estúdio fotográfico, né, o Estúdio Oficina, inclusive, era um dos nossos maiores parceiros nesse trabalho. Enfim, então, quer dizer, a gente é de uma época em que as próprias exposições tinham obrigatoriamente um outro formato, uma saída diferente do que a gente tem. Com os avanços no campo da informática, e sobretudo com o advento da internet, as exposições vão ganhar outros formatos e públicos, ampliando o conhecimento acerca do Arquivo Nacional, das suas atividades e do acervo custodiado por nós. Uma coisa interessante que eu acho que a gente pode falar também das exposições virtuais é que, ao contrário de algumas instituições em que as exposições virtuais elas são simplesmente a reprodução das exposições tal qual elas estão montadas, né, nas instituições, uma reprodução dos painéis fotográficos, a gente optou por um modelo em que o acervo seja valorizado, a gente desconstrói aquela montagem, quer dizer, a gente não se preocupa em ter um registro da exposição física transposta para esse meio, mas de valorizar o acervo. Eu acho que isso é um ganho, né, no nosso entendimento, e acho que isso nos preparou, sim, para a curadoria, né, da Brasiliana. As exposições virtuais vão se somar aos sites, como o do projeto Retratos Modernos, já comentado. Bom, agora eu vou tratar especificamente da nossa participação na Brasiliana, que eu estou qualificando aqui como Arquivo Nacional Extramuros, né, uma iniciativa
que há muito tempo era desejada por nós e que foi concretizada no último mês de abril, e que é a nossa primeira inserção num portal multi-institucional, nos colocando em rede com entidades públicas e privadas, brasileiras e estrangeiras, como a Ângela lembrou aqui, com as quais a gente vem dialogando no que se refere à história da produção e da circulação das imagens. Eu queria ressaltar o pioneirismo da Brasiliana, que completou 2 anos e que já tem 4.000 imagens, né, como a Ângela falou, e que é integrada no momento por 8 instituições, como ela falou também. E aí, se a gente lembrar que o portal Europeana Photography entrou no ar apenas no dia 20 de maio de 2017, e eu não quero comparar, né, quantitativamente esses portais, mas é importante dizer que esse pioneirismo se reforça, né, com esse dado. Bom, a despeito das inúmeras parcerias que historicamente vêm se concretizando para as ações de pesquisa e difusão do acervo, com editoras como a UNB, a USP, a UF, a PUC do Rio Grande do Sul, entre outras, com as universidades como a UERJ, a USP, com museus como o Museu Histórico Nacional, para citar apenas algumas, a participação na Brasiliana Fotográfica é singular por ampliar exponencialmente o nosso público e possibilitar a usuários brasileiros e estrangeiros dialogar com documentos que se caracterizam pela variedade e relevância. Aspectos relacionados à história da fotografia e de suas técnicas, formatos, fotógrafos, a produção e a circulação das imagens no Brasil, quando da introdução da fotografia, os temas e sujeitos caros a diferentes fotógrafos brasileiros e estrangeiros são alguns desses tópicos aos quais pode ser acrescido um enorme arco de questões caras à sociedade brasileira entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Levando em conta, então, esses marcos cronológicos propostos para a primeira etapa da Brasiliana Fotográfica, a nossa primeira atividade foi efetuar um grande levantamento na base de dados CIAN, Sistema de Informações do Arquivo Nacional, visando elencar todos os fundos documentais que possuem fotografias referentes a esse período. Também retomamos nossos levantamentos de pesquisa para exposições e projetos editoriais. Na seleção das imagens a serem disponibilizadas, foram considerados os seguintes critérios pela curadoria minha e da Cláudia Heinemann, junto com as pesquisadoras Denise Bastos e Januária. A variedade de fundos e coleções, né, esses são os critérios que a gente adotou. A preferência por imagens exclusivas do Arquivo Nacional, como as dos álbuns pertencentes a arquivos privados, de Afonso Pena e Afonso Pena Filho, entre outros, e por fotografias ainda não exibidas no portal Brasiliana por outras instituições. A amplitude regional, a despeito do Rio de Janeiro, sede do governo imperial e posteriormente capital do país, ser o alvo preferencial dos fotógrafos no período abarcado pelo portal. A seleção de imagens que, sempre que possível, deem a ver diferentes grupos sociais, etnias, profissões, gêneros e faixas etárias. O equilíbrio entre imagens de indivíduos e famílias e imagens de grupos, além de vistas e paisagens. Um equilíbrio entre fotografias de anônimos e de figuras públicas. A variedade de formatos e de tamanhos de imagens. A diversidade de processos fotográficos e a prevalência, mas não a exclusividade, de fotos produzidas no Brasil. Diferente de outras instituições, nós optamos por não disponibilizar a integralidade de um álbum ou fundo, ou mesmo privilegiar a obra de apenas um fotógrafo. Nessa primeira etapa, nós apostamos na diversidade de temas e fundos. Levando em conta, então, estes aspectos, nós iniciamos a nossa participação no portal Brasiliana com 50 fotografias, algumas delas reproduzidas em frente e verso, quando neste se encontravam informações relevantes sobre a sua produção e ou circulação, como vocês viram aquelas imagens que eu coloquei ali. Eu não estou mostrando o portal, parece piada, né? Estou falando da Brasiliana Fotográfica e estou mostrando as imagens, mas eu acho que é um convite também para vocês explorarem, quem não conhece ainda o portal. Bom, então, analisando as nossas fotografias do século XIX, né, o nosso primeiro grupo de imagens, nós observamos, em primeiro lugar, a existência de alguns poucos daguerreótipos pertencentes aos fundos Família Werneck e Família Bicalho. A relevância do nosso acervo encontra-se primordialmente nos retratos de estúdios que inundaram, que inundaram o mundo todo na segunda metade do século XIX,
e que no Brasil foram produzidos por nomes, alguns deles a Cláudia já mencionou, como Insley Pacheco, o Carneiro, o Antônio Lopes, o Alberto Henschel, o Cristiano Júnior, Bernardo Pacheco, Guilherme Gaensley, Ferreira Guimarães, Justiniano José de Barros, entre outros. Para nossa estreia, nós achamos importante selecionar 10 retratos nos formatos carte de visite e carte cabinet, pesquisados em arquivos privados, fundos Família Werneck, Henrique Oswald, Luiz Gastão de Scragnoli Doria, Virgílio Várzea, por exemplo, e também na coleção Fotografias Avulsas. Nossa escolha recaiu sobre mulheres negras, que é um tema raro em nosso acervo fotográfico do século XIX, então aqui a gente quis chamar a atenção, né, para algumas dessas imagens, as poucas que a gente tem. A gente também optou em usar figuras públicas, como o Bartolomeu Mitre, a Princesa Isabel, a Baronesa de Loreto, né, que estão retratados nessas cartes de visite, meninas e meninos da boa sociedade do 800, como a gente vê ali, vestidos e representados em estúdios, muitas vezes como adultos em miniatura, né, e também crianças registradas em espaços públicos, como as que se vê em imagens de Maceió em 1906. Então, mostrar também essa diversidade e também de faixas etárias e mostrar essas representações da infância. Bom, o nosso segundo grupo de imagens foi selecionado integralmente no Fundo Fotografias Avulsas, que é uma coleção que tem mais ou menos 2.400 itens e que inclui panoramas, carte de visite, carte cabinet e estereogramas, numa cronologia que se estende de 1860 a 1964. Nesse conjunto, a gente tem vistas e cenas urbanas do Brasil, como as paisagens do Rio de Janeiro, pelo Gutierrez, o Marco Ferrez, o Bipos, o Lopes. A gente também tem ruas e prédios históricos da cidade de Ouro Preto, em fotos do Brande, Salvador, pelo Lopes Cardoso, Santa Catarina, por Augusto Schmidt. Nós escolhemos, nessa etapa, imagens de álbuns referentes à participação brasileira na Exposição Internacional da Filadélfia, 1876, que o Sérgio comentou, também na Exposição Continental de 1882 em Buenos Aires, a próxima, né, que está aí, da qual participaram todos os países da América e alguns europeus, e na qual foram exibidos 100.000 objetos, e também da Exposição de Paris de 1889, né, que foi realizada em comemoração aos 100 anos da Revolução Francesa. Nessas imagens, e o Sérgio falou um pouco, né, do caso do Marco Ferrez e das fotografias e dos fósseis, a gente vê os principais produtos em exibição, do café, tabaco, mate, minerais, peles, plantas, até tecidos, fotografias, mapas, produtos manufaturados, como roupas, sapatos, luvas, os aparelhos ópticos e até os meios de transporte, mas a gente percebe também as formas de representação desses materiais e dos pavilhões mesmos. E como eles buscam perenizar um sentido de importância, de progresso e de modernidade do país. Bom, o terceiro grupo de imagens contempla os estereogramas, todos eles dedicados ao Rio de Janeiro, no período compreendido entre a década de 1890 e os primeiros anos do século XX. Eles pertencem também a essa coleção Fotografias Avulsas e são exemplares de uma retomada na valorização dessa técnica. As estereoscopias, né, os estereogramas, eles foram apresentados na Exposição Universal de Londres, em 1851, e as mais antigas a circularem no Brasil são ainda da década de 1850, da autoria do Klumb. Após um período de declínio em quase todos os países, as estereoscopias retornam entre 1870 e 1880. E elas vão conhecer um apogeu na virada do século XIX para o século XX. Então, as pessoas têm aquela loucura de colecionar, né, as estereoscopias e os aparelhos para verem, enfim, tem toda essa questão do efeito da terceira dimensão e de como esse real vai se apresentar nessas imagens. E no Brasil, a gente tem, entre um dos maiores responsáveis por essa circulação das estereoscopias, o Conde de Agrolongo, que montou no Rio de Janeiro, ele tinha no Rio de Janeiro a grande manufatura de fumos e cigarros marca Viado. E ele distribuía as figurinhas com fotografias estereoscópicas junto com os maços. Então, isso estimulou o consumo e a circulação dessas imagens no Rio de Janeiro.
Bom, nesse momento, a estereoscopia se torna um dos principais meios de propagação da fotografia e, como eu falei, gera uma verdadeira febre entre colecionadores. A série que a gente escolheu, né, as imagens que a gente escolheu, incluem vistas do Rio de Janeiro, que retomam perspectivas consagradas em gravuras e aquarelas, mas também imagens que vão mostrar as transformações do espaço urbano do centro da cidade, como a gente está vendo aqui nessa imagem da Avenida Central. Enfim, essas estereoscopias, né, muitas delas produzidas sobre o Rio de Janeiro, elas vão difundir ideias de progresso nos transportes, na indústria, na cultura, como a gente pode perceber nas imagens produzidas para a Exposição Nacional de 1908, que é uma série que a gente já utilizou numa exposição específica, né, em que a gente trabalhou muito esse momento, e essa série, né, da exposição de 1908, a gente vai observar os pavilhões, os restaurantes, as diversões, a afluência do público, né, do público feminino, inclusive. Então, é uma série também muito interessante, da qual a gente pensou uma foto, né, dentro dessa lógica que eu falei com vocês, em que a gente não se deteve numa série inteira sobre cada tema. A gente preferiu pensar, enfim, alguns temas por coleções, por conjuntos. Entre os arquivos privados de homens públicos, como a Cláudia falou, a gente apresentou, né, ela destacou o Afonso Pena, e é um arquivo importante que contém 445 imagens, incluindo vistas de localidades brasileiras, estradas de ferro, obras federais, áreas assistidas pela Comissão de Açudes e Irrigação, visitas do Afonso Pena a várias localidades brasileiras. Enfim, então a gente também escolheu do Afonso Pena essa imagem de Santa Bárbara, em Minas Gerais. A gente também tem algumas imagens de Maceió que integram a brasiliana. E, finalmente, o nosso quinto grupo de fotografias registra as lutas femininas pelos direitos civis nos anos entre 1920 e 1930. A gente apresentou no portal 10 imagens do acervo da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada em 1922 por Berta Lutz, no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma imagem das primeiras eleitoras brasileiras, em Maceió, em 1928. E é interessante falar desse conjunto, né, dessa coleção, enfim, desse fundo, na verdade, da Federação Brasileira, em especial dos documentos fotográficos, porque eles registram ações para a conquista do voto e da emancipação das mulheres, eventos, congressos, assembleias e conferências feministas nacionais e internacionais. Então, tem congressos na Índia, na Itália, tem fotos espetaculares e que eu acho que ainda demandariam uma pesquisa e uma difusão maior. A atuação da Berta Lutz na defesa dos direitos da mulher, mas também imagens do trabalho dela como pesquisadora no Museu Nacional. A gente tem muitas imagens de sufragistas brasileiras e estrangeiras e, além disso, homens públicos envolvidos na causa, né, nessa causa feminista. Elas são imagens potentes porque evidenciam tanto as articulações das mulheres brasileiras com os movimentos feministas de diversas partes do mundo, mas também registram que as lutas feministas iam muito além de cidades como Rio e São Paulo, conforme a gente percebe nesse registro de Maceió, nas campanhas pelo voto feminino em 27, e aqui a Berta Lutz, num avião que ia distribuir panfletos, né, conclamando as mulheres, enfim, chamando a atenção para a necessidade das mulheres votarem, para o direito das mulheres votarem. E uma imagem que eu acho muito bacana, a Januária também gosta muito, que eu sei, que é da posse da primeira mulher eleita deputada na Assembleia Legislativa de Alagoas, em 1935. Então, acho essa imagem genial, né, ela cercada de homens, enfim, não vou me deter na análise da imagem, mas eu acho que ela é bem representativa desse acervo. Bom, para finalizar, né, como eu falei no início, a nossa intenção no projeto é contribuir para ampliar o conhecimento sobre o acervo iconográfico do Arquivo Nacional, estimulando novos olhares sobre a história da fotografia e também uma história com fotografias, em que as imagens, mais do que provas, espelho, reflexo, sejam entendidas como mediação, produção de sentido social. Nossa próxima etapa vai contemplar imagens relacionadas aos índios brasileiros, tema amplamente pesquisado para a exposição Itinerários Indígenas, que tem a curadoria da Beth Breia e da Cláudia, e, enfim, a gente vai também partir desse acervo pesquisado por elas.
A nossa intenção, então, é disponibilizar uma parcela significativa dessa pesquisa e muitas imagens que não entraram na exposição. Um outro conjunto de fotografias que a gente pretende disponibilizar diz respeito à Guerra do Paraguai, e são os arquivos privados do Afonso Pena e do Polidoro da Fonseca, além de retratos, que a gente vai sempre, né, integrar a Brasiliana com outros retratos, entre outros temas, enfim, que a gente vai pesquisar e discutir também com os nossos parceiros, né, e curadores das outras instituições. Então, era isso. Obrigada. Obrigada, Carmo. Acho que a apresentação da Maria do Carmo Rainho deixou clara a nossa satisfação em participar da Brasiliana Fotográfica e da nossa empolgação em continuar participando. Já era uma intenção antiga, que só foi concretizada no início desse ano, mas estamos muito envolvidos e comprometidos com a Brasiliana Fotográfica. Antes de abrir para perguntas, eu gostaria de dar 2 recados. O primeiro é que as pessoas que quiserem certificado, eu peço que mandem uma mensagem para o e-mail daqui do Arquivo Nacional, pi@arquivonacional.gov.br. E um outro recado, quer dizer, uma outra informação, é que hoje ainda nós temos mais alguns eventos dentro da primeira Semana Nacional de Arquivos, e que é a sessão de filmes de arquivo, Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, um rio que passou, a insistência das imagens esquecidas, e uma apresentação de uma peça de teatro no arquivo, Trupe de Latag, e a peça é Se Essa Praça Fosse Minha, desculpa, me apoderando da praça. Agora, quem quiser fazer perguntas ou algum outro tipo de manifestação, por favor, se inscrevam. Se inscrevam, não, se manifestem. Boa tarde a todos, meu nome é Alex, eu sou aqui do arquivo. Eu queria que, se possível, a Ângela e o Sérgio comentassem mais sobre as possibilidades de descrição colaborativa, tagueamento colaborativo, enfim, as possibilidades de busca e tudo mais. E uma outra questão é que o Sérgio comentou sobre a questão da preservação digital, e a gente sabe que o DSpace não é compliance com as boas práticas de preservação digital, e você tem o Arquivemática que vem aí. Enfim, saber se vocês vislumbram essa possibilidade de migrar de plataforma para uma plataforma que contemple toda a norma OAIS, enfim. A primeira pergunta era com relação às tags utilizadas. O tagueamento atualmente ele é feito pela instituição detentora da fotografia, ela acrescenta os metadados que lhe cabem, sempre levando em conta o controle de alguns pontos de acesso, como o nome do autor, como os assuntos, né? E seguindo esse padrão que eu falei, o padrão da Blincor. Tá bom assim, ou você precisa se há possibilidade de as pessoas participarem disso? Sim, é possível, não é, Vinícius? É possível as pessoas opinarem, vamos dizer assim, até corrigirem certas informações que estão ali e que poderiam ser acrescidas de novas informações. Obviamente que todas as informações, isso tudo é feito havendo uma validação do administrador do sistema. Né? Então, tudo que é inserido e que fica visível ao público passa por um controle para que não haja, vamos dizer assim, um abuso de colocares indevidamente informações que não cabem no contexto de um portal desse nível. Com relação... Respondi essa parte? Então, com relação, então, à preservação digital, o que vem acontecendo é o seguinte: o grande calcanhar de Aquiles de todo o portal digital, de toda a biblioteca digital, de tudo que é do mundo digital, vamos dizer assim, é que nós estamos gerando conteúdos digitais semelhantes aos conteúdos analógicos já existentes, e o problema de armazenamento
tanto do analógico quanto do digital, é uma questão muito crucial. A ideia que nós estamos perseguindo hoje em dia é de nós criarmos, em termos de Brasil, né, algo assim como um sistema distribuído de armazenagem digital, baseado em nuvens. Um sistema descentralizado de armazenamento digital, ou seriam nuvens que armazenariam, vamos dizer, os objetos digitais de arquivos, museus, bibliotecas. Seria um sistema descentralizado, vamos dizer, com uma parte em Brasília, uma parte no Nordeste, uma parte no Sudeste, uma parte no Sul, tudo isso gerenciado de forma, porque é impossível hoje em dia, é o calcanhar de Aquiles do digital, essa questão da armazenagem. Ela tem que ser feita assim, como você mencionou, baseada em protocolo, em normas internacionais, como OAIS, como prêmios para descrição dos metadados. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser feito, está sendo estudado. Agora, isso não pode partir de uma instituição como a Biblioteca Nacional, como o Instituto Moreira Salles, como o Arquivo Nacional. Isso tem que ser feito em conjunto, isso tem que ter o apoio de uma instituição como a Rede Nacional de Pesquisas, como o IBICT. Entende? Então, a gente está perseguindo isso, a gente está buscando isso. É uma coisa nova, a armazenagem em nuvens no Brasil praticamente inexiste. E o próprio governo federal aconselha que a armazenagem seja feita de forma distribuída em nuvens, mas não nos dá os meios para contratarmos uma nuvem. Se nós amanhã contratarmos uma nuvem, colocarmos todos os 300 terabytes que a BN Digital tem hoje numa nuvem, quem vai nos garantir que no ano que vem, com essas mudanças todas políticas que nós temos, nós vamos ter orçamento, dotação orçamentária para continuar pagando essa armazenagem? Sabe? Então, isso eu acho que tem que ser um estudo e uma atitude, uma política de um consórcio de instituições memoriais, arquivos, museus e bibliotecas. Nós, na Biblioteca Nacional, estamos criando um grupo de trabalho de preservação digital. Nós vamos começar a estudar isso, criar esses modelos e vamos chamar para isso, à medida que nós já tivemos um fundamento, vamos chamar os nossos parceiros, tanto da Rede da Memória, como da Brasiliana Fotográfica, para que nós unamos as nossas forças e conseguimos reivindicar, junto ao governo federal, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Cultura, que eles nos ajudem e nos deem meios de podermos manter um sistema distribuído para armazenagem digital dessa memória digital que está sendo construída no país. Tá? Respondi? Né? Exatamente. O Vinícius já está realmente estudando isso, e essa criação desse grupo de trabalho de preservação digital deverá acontecer ou esta semana ou na próxima semana. A nossa diretora já estabeleceu que isso venha acontecer, tá bom? Eu só queria fazer um comentário, que eu acho que nesse estágio, nesse momento, quer dizer, o tema da preservação digital na Brasiliana é o tema teórico da questão, né? Na verdade, ela é um esforço de interação entre instituições sobre os seus conteúdos fotográficos, né, que estão delimitados nesse período de século XIX até aproximadamente década de 30. Né? Então, portanto, ela também direciona sempre para as instituições, quer dizer, cada registro e cada solicitação ou cada interação específica sobre aquele conteúdo é direcionado para as instituições, né? E no âmbito da preservação digital, cada instituição está lidando, né, com as suas questões de maneira, enfim, individual nesse estágio, né? E eu acho que, e em relação ao tagueamento, enfim, a gente sabe da importância de um processo que envolva, né, quer dizer, o público,
o máximo que a gente se aproximou disso foi na questão do Machado, em termos, quer dizer, de um estímulo, e a gente fez algumas correções no processo direto de informações recebidas dos usuários, mas a gente não estruturou um processo mais automático, que eu acho que caberia pensar à frente, inclusive tem vários conjuntos de imagens com descrição ainda quase que inexistente que poderiam ser, né, trabalhadas num processo de um crowdfunding assim, de conteúdo, de metadados real, como já tem sido feito em instituições a nível internacional. Mas eu acho que no momento, enfim, isso a gente discutiu desde em 14, já era um tema, né, que estava ali presente. A gente não caminhou ainda para implementar, mas é uma noção de que isso pode ser, de fato, algo, inclusive, relevante. Eu acho que a Brasiliana ela tem questões ligadas à preservação, ela tem questões ligadas à mediação, ela tem questões ligadas à tecnologia. A gente tem que estar atento para as ferramentas, né, que são as ferramentas de busca através de outros processos que não metadados textuais, né? Então, reconhecimento de imagem, georreferenciamento, e uma série de outras ferramentas que hoje estão ingressando no nosso cotidiano, através de plataformas, seja em Google, etc., e coisas que, na verdade, já te demonstram potenciais de interação, né? E de retorno e de busca também, que não dependem necessariamente de busca textual, né? Que são horizontes que estão colocados também para os grandes acervos de imagem, né? E que a gente tem que estar atento. Quer dizer, essa questão da tecnologia, ela se dá pelo lado da preservação, ela se dá também pelo lado, né, das ferramentas de hoje, automação, inteligência artificial, essas coisas estão correndo paralelo, né, e a gente só tem que, no fundo, é um problema de capacidade de incorporar essas coisas adequadamente, né, num processo colaborativo, mas eu acho que tem que ser uma tensão, né, uma plataforma que, quem sabe, a médio prazo, ela consiga ser especificamente financiada além do processo colaborativo de hoje, né, quer dizer, que eu acho que esse será um dos desafios, você conseguir ter uma plataforma que possa ser financiada também, no sentido de ela, né, se aprimorar tecnologicamente, se aprimorar criticamente, ou colaborativamente também, nós mesmos financiando, ou a gente atraindo possíveis recursos, né, de terceiros, que não são exatamente instituições do nosso perfil, mas que eu acho que tudo isso está presente, né, como horizonte. Alguma outra pergunta, questão? Outra, Alex? Mas uma questão, se já existe um estudo do grupo para ampliação desse recorte temporal da Brasiliana? Se já existe estudo, enfim. Posso falar um pouquinho? Não, a questão, quer dizer, de uma brasiliana que está delimitada, digamos, pela década de 30, ela está um pouco associada, primeiro, ao próprio conceito, ao termo brasiliana, né, que é um termo derivado, enfim, de formações, né, de acervos, ou de coleções, né, quer dizer, que olham o país, mas numa certa distância, né, historicamente. E no campo da fotografia, quer dizer, você tem a prática da fotografia do século XIX, do ponto de vista de linguagem, que vai se alterando, né? E se altera radicalmente na passagem do século XIX para o século XX, mas carrega para dentro do século XX, até a Primeira Guerra, enfim, até início da década de 20, meados, ainda práticas da fotografia do XIX, né? Então, se você pensar no Malta, que é um fotógrafo que começa em 1903, mas ele fotografa com negativos de vidro, de médio e grande formato, 18 por 24 centímetros, câmera em tripé, etc., mas já com emulsões de gelatina, que são as emulsões que viabilizaram toda a transformação no campo da imagem, né, que viabilizaram o cinema, que viabilizaram a fotografia amadora, que viabilizaram os tempos curtos de exposição, né, quer dizer, a câmera na mão, a miniaturização, a redução de formato. Só que quer dizer, enfim, esse é um aspecto que eu diria. Primeiro, para ter um certo ordenamento e um distanciamento. Segundo, para lidar com um tipo de imagem que tem uma bagagem de linguagem que é dada, em parte, quer dizer, eu estou falando de aspectos técnicos, mas em parte por uma construção que vem do XIX. Quando você faz a migração para o século XX, você cresce
exponencialmente em quantidade, você cresce exponencialmente também num processo de construção de imagens que tem que ser contextualizado também para o que ocorreu no século XX, quer dizer, que é a comunicação impressa, né, as revistas ilustradas, que é a mudança da linguagem, a redundância, aspectos que são redundância no fazer da fotografia, né, o uso dos filmes, enfim, isso não é limitador, mas isso é. E eu acho que aqui o desafio que a gente já estava falando se coloca o tempo todo, quer dizer, você pode analisar imagens históricas comparativamente, em muitos momentos elas funcionam. Eu estou querendo ver a transformação ao redor de Botafogo, da Baía de Botafogo. Se eu pego uma imagem de 1865 e outra de 1965, eu posso olhar o aterro, etc, etc. Entretanto, o contexto de produção dessas imagens, ele é muito diferente. E num processo como esse, que eu acho que a gente está tentando associar banco de dados com pensamento crítico o tempo todo, você tem que também, é um desafio, quer dizer, não é só o desafio da quantidade e do tempo. Eu estou falando do meu ponto de vista. É o desafio de como é que você faz esse leque até a manifestação. Quando é que a gente seria? A gente viria até hoje, viria até... Nós vamos abrir uma exposição do Marcel Gotthold daqui a uma semana no Paço Imperial, os 80 anos do IFAM, é uma retrospectiva dele ampla. Né, ele chegou no Brasil em 1939, então tudo que eu gostaria era botar o Marcel Gotthold na Brasiliana Fotográfica, né, entre outros. Mas, quer dizer, eu acho que a gente vai caminhar para isso, mas tem que amadurecer como fazer, talvez para não se submergir, quer dizer, não ficar submerso num oceano de imagens. Que eu acho que essa é uma das questões. Como é que você... Então, assim, eu hoje em dia tenho algumas questões. Acho que a gente tem que amadurecer, se olhar sobre esse período. Quando ampliar, tem que ampliar, trazendo o público para uma leitura do que você está fazendo, que seja mediada por um pensamento crítico sobre o que está vindo, porque senão você corre o risco de cair naquela questão de uma resposta poderosa, mas justaposta de imagens que podem ser relevantes para um certo tipo de pesquisa e podem ser, ao mesmo tempo, limitadoras para uma compreensão dos processos da interpretação. É uma dificuldade associar, né, mediação e conteúdo individualizado de representação digital. Então, enfim, eu estou falando um pouco a minha visão. A gente fez isso por uma questão de economia, de ordem assim no sentido de tentar trabalhar com um foco um pouco mais distanciado, enfim, mas eu acho que está colocado para frente, mas eu não tenho clareza como fazer, se é só simplesmente agora cada um começa a carregar o máximo que tem, né, das décadas posteriores, ou se a gente precisa ir estruturando isso de alguma maneira, que é um desafio, eu acho. Bom, acho que não há mais nenhuma questão a ser feita, então eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação, a presença de todos e finalizamos assim a Mesa Redonda Brasiliana Fotográfica na data de hoje. Obrigada a todos.